Olá, o meu nome é Rafa e sejam bem-vindos uma vez mais ao Discover Scent. Hoje trago-vos a resenha completa de Pure Excess Night de Paco Rabanne. Infelizmente, como vocês já devem saber, Paco Rabanne já faleceu, já não está entre nós. Uma triste notícia para o mundo da moda e para o mundo da perfumaria. Bem, dito isto, já sabem, se vocês gostam deste tipo de conteúdo e se gostam deste tipo de vídeos, não se esqueçam de deixar o like e de subscrever, pois significa muito para mim. Eu agradeço a cada um de vocês que está aí desse lado a acompanhar o vídeo até ao fim. Bem, sem mais demoras, vou-vos falar um pouco de Pure Excess Night. Bem, este perfume foi lançado em 2019 e pertence à gama de Excess, que é, que, que é a linha a qual este perfume pertence de Paco Rabanne. Bem, eu adquiri este perfume numa loja que, infelizmente, eu andei a pesquisar um pouco na internet, ele acabou sendo descontinuado. Apesar que eu gosto bastante deste perfume, apesar de que não é o meu estilo de perfumes, até porque eu aprecio mais perfumes amadeirados. Mas é um bom perfume e, como eu estava a dizer, ele foi descontinuado e infelizmente é um pouco mais difícil de o obter. Este perfume situa-se na categoria de perfumes âmbares especiado, o que eu não acho que seja a categoria correta, na minha opinião. Eu acho que este perfume é um perfume grumante derivado às notas que ele tem na sua composição, até porque ele tem várias notas doces nesta composição. Mas atenção que ele não é um perfume extremamente doce, não é um perfume muito doce como Paco Rabanne One Million, não é. O que eu sinto maioritariamente nesta fragrância é sinto a baunilha, sinto o cacau e o caramelo. Sinto também uma nota fresca a balancear estas notas todas da fragrância. Sinto também um pouco de mirra na base deste perfume. Sinto, lá está, é como eu disse, este perfume não é um perfume extremamente doce, não. É um perfume doce, sim, mas um doce que vocês irão gostar e digamos que é um doce gourmand, é um doce bem apelativo e é um crowd pleasing, digamos assim. Uh, há duas notas que eu não consigo sentir tão bem aqui no papel, mas na minha pele eu consigo senti-las perfeitamente, que são as duas notas de saída que no papel não dá para sentir, que é gengibre e o ginseng. Essas duas notas eu consigo senti-las na perfeição na minha pele. E essas duas notas vai balancear num todo estas notas doces que o perfume tem. Assim como a mirra vai ajudar imenso a balancear a equação das notas doces. Então há há um intermédio destas duas notas. Notas doces com notas frescas, mais a mirra, que é uma nota mais pesada, digamos assim. Este. Aquela nota de gengibre e remete-me para uma situação em que, quando nós estamos a descascar o gengibre, esse cheiro é exatamente aquele cheiro, basicamente esse cheiro que nós encontramos na nota de saída deste perfume. E o ginseng é mais ou menos do estilo daquelas bebidas energéticas que nós costumamos consumir, que há aí muitas no mercado, por exemplo.
Mas é como eu disse, não são as notas doces não são extremamente exorbitantes, não são fortes, até porque, como eu disse anteriormente, as duas notas iniciais, juntamente com a mirra, vai fazer com que este perfume seja bem mais suave do que supostamente é. Se vocês virem as notas em qualquer site, vocês vão até chegar a um ponto, irão se assustar, entre aspas, derivado às notas e à sua composição. Mas não. Na minha opinião, este perfume é um perfume do qual eu gosto bastante. Sendo eu, como já disse anteriormente, sendo eu não sendo um grande apreciador de perfumes doces, gosto particularmente deste perfume. E consigo apreciar cada aspecto, digamos assim, da composição deste perfume. É um perfume para ser usado no outono e no inverno, sem dúvida. E posso-vos garantir uma coisa, é um perfume que vai brilhar imenso durante a noite. Se vocês tiverem um encontro, o que quer que seja uma reunião de negócios ou até mesmo um jantar de amigos, vai brilhar bastante este perfume. No jantar de negócios vai brilhar também. Não é um perfume invasivo, não. É um perfume que vai projetar como todos os perfumes de Paco Rabanne projetam, como vocês sabem, mas podem ter a certeza que não vai ser um perfume que vai chamar a atenção de toda a gente, não. Vai ser um perfume um pouco mais discreto do que da linha One Million, por exemplo. Vai ser um pouquinho mais discreto. Não é, digamos que este perfume não é 100% mais discreto do que o One Million, não. É 50 vezes um pouco menos discreto, mas ele continua a projetar bastante. Posso-vos dizer que na minha pele projetou cerca de uma hora a 2, no máximo 3 horas, e durou na minha pele durante 7, 8 horas. Posso-vos dizer que depois da projeção de 1 a 2 horas ele fica rente à pele e dura cerca de 7, 8 horas até completamente se extinguir. E confesso-vos que gostei bastante. É um perfume do qual me identifico um pouco. Aconselho a que vocês não comprem e não adquiram este perfume às cegas, mas sim peçam uma amostra, experimentem, tenham vocês a vossa própria experiência olfativa, tirem a vossa própria analogia e entendam um pouco a fragrância. Eu estou aqui simplesmente para vos dizer e para vos tentar transmitir ao máximo a experiência desta fragrância, o que para onde ela me transmite, e até mesmo dar-vos também um pouco de analogias minhas, e assim vocês, quando tiverem a vossa própria experiência, vocês já se irão lembrar da minha analogia e vão fazer a conexão. Bem, e acho que é tudo por hoje. Já sabem, se vocês gostam deste tipo de vídeos, não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal e comentar. Significa muito para mim, e nós vemos no próximo vídeo.